Depois de conduzir uma política desastrosa na presidência da Petrobras, porque tratou a Petrobras como se fosse uma empresa privada, e muitas vezes eu tenho repetido esta frase: a Petrobras não é a Shell. Os donos da Petrobras, quem detém a maioria das ações da Petrobras, somos todos nós brasileiros, que compomos o controle acionário desta empresa. Aliás, é bom recordar que foi um grande erro estratégico para o nosso projeto de nação, para um projeto de soberania nacional, a decisão do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que vendeu parte das ações da Petrobras no mercado de ações. Abrir o capital desta empresa pública, que foi constituída para explorar, refinar e comercializar o petróleo e os seus derivados no nosso país, foi um grande erro estratégico do país. E agora, durante o governo Temer, com Pedro Parente na presidência, isto piorou. Piorou por quê? Porque Temer e Parente decidiram que a Petrobras deveria ser administrada como se fosse a Shell, visando o máximo lucro possível. E o máximo lucro possível significa vender diesel, gasolina e gás de cozinha no preço mais caro possível. Isto fez com que explodissem os preços do combustível no Brasil e o desastre foi tão grande que o preço dos combustíveis inviabilizou o setor de transportes nacional, o setor de transporte rodoviário, além de todo o impacto sobre o custo de vida de todos os brasileiros. A explosão de preço dos combustíveis tornou inviável o transporte rodoviário, seja dos caminhoneiros autônomos, seja de caminhões de grandes empresas de transporte. Isso nos levou ao maior colapso da história recente do nosso país e um dos maiores de toda a história do Brasil. O Brasil parou durante 10 dias praticamente. Os prejuízos se medem aos bilhões. Eu já li matérias que falam de que o Brasil, a economia brasileira, pode ter perdido mais de 50 bilhões de reais com esta irresponsabilidade de Temer e Pedro Parente. Os preços dos combustíveis, nós estamos aqui com um pouco de vento e não tem nenhum problema, a gente fala sobre isso. Eu estou aqui em Palmeira das Missões neste momento, vou participar daqui a pouco do Carijo da Canção Nativa aqui em Palmeira das Missões, mas volto a falar sobre combustíveis. O preço dos combustíveis deve ser regulado pelo interesse público, regulado pelo interesse de toda a economia. E a Petrobras deve diminuir os seus lucros. Agora Temer insiste num erro ainda mais grave. Ele quer dizer que a redução do preço do diesel, que foi conquistada pela mobilização dos caminhoneiros, que mostraram ao governo que aquela política insensata de vender gasolina a R$5, de que o diesel podia subir 50% em menos de 2 anos, o gás de cozinha a R$75, R$80, conforme o lugar, um bujão de gás, pois agora Temer quer retirar dinheiro da saúde, da educação, de áreas que não podem perder recursos, para repor o dinheiro para a Petrobras. Não, a diminuição do preço dos combustíveis tem que se dar à custa da diminuição dos lucros da Petrobras. A Petrobras ela deve trabalhar com regulação de preço no médio e no longo prazo. Tem períodos que o petróleo está a $35, tem períodos que o petróleo esteve a $140, atualmente está em torno de $80. Então, quando o petróleo está mais baixo, a Petrobras ganha mais. Quando o petróleo está mais alto, a Petrobras deve ganhar menos. E, acima de tudo, vamos dizer com todas as letras, a Petrobras deve ser dirigida olhando para o interesse estratégico da economia brasileira, olhando para o interesse da população brasileira como um todo e não priorizando o pagamento de lucros e dividendos cada vez maiores para um pequeno grupo de acionistas que compraram ações em bolsa da Petrobras. Se esses acionistas estiverem insatisfeitos com a diminuição do lucro, eles podem vender suas ações. Nós não temos nenhum interesse em priorizar acima dos brasileiros que são os donos da Petrobras o interesse desses acionistas. Então, a demissão de Pedro Parente, que foi demitido pelo povo brasileiro, foi demitido pelos fatos, ela inclusive coloca por terra esta filosofia de que uma empresa pública como a Petrobras deve ser administrada da mesma forma que se administra a Shell. Aliás, o prejuízo da gestão Parente
é sobre a destruição da indústria naval brasileira, é sobre a venda de ativos da Petrobras a preço vil. Vendeu, por exemplo, o campo de petróleo de Carcará por $2 o barril de petróleo, e agora é esta crise absurda no preço dos combustíveis e a paralisação do país. Então, a demissão de Pedro Parente deve ser comemorada pelos brasileiros. E nós devemos pressionar para que o governo Temer mude a política de preços da Petrobras. Não adianta tirar Parente e botar outro presidente para fazer a mesma política de preços livres e de preços atrelados ao dólar no combustível. Os preços devem ser regulados e a Petrobras precisa voltar a ser dirigida no interesse do nosso país e da economia brasileira. Este é o meu recado neste sábado de manhã, desse momento tão difícil que o nosso país está vivendo, mas sempre encerrando com esta palavra de otimismo responsável. A minha avaliação é que a maioria do povo brasileiro já decidiu que quer virar esta página do golpe, quer virar a página do governo Temer e quer voltar a constituir no país um governo de corte popular, e eu espero e vou trabalhar muito para que este governo seja liderado pelo presidente Lula.